E aí, galerinha do nono ano, bom dia a todos vocês. Espero que todos vocês estejam bem, ok? Saudades de todos. Estou aqui mais uma vez aqui no estúdio, aqui na nossa escola, né, gravando aqui a nossa aula, beleza? Então, a aula de hoje, né, já vamos dar início aqui ao livro 2. E o primeiro tema do livro 2 vinha a ser a chamada Era Vargas. Meus amores, um tema extremamente importante no que se refere à história econômica, à história política do nosso país, ok? Por quê? Com o início da Era Vargas, 1930 vai dar-se início à chamada Era Vargas. Então, falando aqui novamente, dá-se início à Era Vargas e põe fim aquele período da história política brasileira que a gente chama de República Velha. A República Velha ela vai de 1889, com a proclamação da República, beleza? Até 1930, certo? Com Getúlio Vargas, lembrando a vocês que a partir de 1930 Getúlio Vargas passa a governar o país, né? E ele vai ficar por 15 anos no poder, beleza? E esse período de 15 anos, ele vai ser dividido em 3 fases. A primeira fase que vamos estudar, certo? Esse período conhecido como Era Vargas, vai ser o chamado governo provisório, que vai com a chamada Revolução de 1930, certo? Até o ano de 1934. Aqui eu pontuei para vocês as principais características, né, dessa primeira fase da Era Vargas, chamado de governo provisório. Primeiro ponto, né? O governo provisório de Vargas incorporou características que podem ser usadas para se referir à Era Vargas como um todo. A respeito desse período, pode ser destacada as seguintes características. Essa primeira, gente, ela é extremamente importante, esse primeiro ponto. Nós vamos ter a centralização do poder político, certo? Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que o poder vai se concentrar em torno de Getúlio Vargas, certo? Esse ponto ele é extremamente importante porque para a gente poder entender mais lá na frente a última fase desses 15 anos, beleza? Getúlio começa a tomar iniciativas que vai enfraquecer o legislativo e vai fortalecer o executivo. E quem exerce o executivo é Vargas. Significa dizer o que é isso? Que Vargas vai começar o quê? A acumular poder, concentrar poder em torno de sua pessoa. Beleza? Por isso que eu falei para vocês que esse ponto ele é extremamente importante no que se refere a Era Vargas. Beleza? Nós vamos ter a chamada medidas anticrise. Sabemos que em 1929 o capitalismo, papocou. O capitalismo quebrou, capatou, certo? E o Brasil, nesse período, tinha como principal produto de exportação o café. Mas o principal comprador de café do Brasil tinha quebrado, tinha falido, que era os Estados Unidos. Então, significava dizer o quê? Que havia muito café no mercado brasileiro, um estoque enorme de café, significa dizer, de acordo com a lei da oferta e da procura, que o preço do café vai despencar. Mas Vargas sabia que o café era o nosso principal produto de exportação. E o que é que Vargas vai fazer? A principal medida foi tentar manter o preço do café, valorizando o café no mercado nacional. Aí que você vai compreender, as milhões de sacas de café que vão ser queimadas,
as milhões de sacas de café que vão ser jogadas ao mar, isso para provocar uma escassez do café no mercado, para que o preço do café se mantenha e para que ocorra uma elevação do preço do café. Vargas, um homem extremamente esperto, né? Um homem extremamente sábio, né? A gente vai ver que ele vai governar o Brasil por 15 anos. E lembrando, por que a Era Vargas é tão importante no que se refere à economia? Justamente porque a nossa revolução industrial, vamos dizer assim, ela vai tomar um impulso justamente aqui com a Era Vargas, porque vai ser na Era Vargas que a base da industrialização brasileira, né, ela vai ser construída, beleza? Vamos lá para os outros pontos, né? Nós vamos ter uma política trabalhista, né? Vargas organizou, por exemplo, a criação do Ministério do Trabalho, ampliou a legislação trabalhista, ele vai realizar concessões para ampliar os direitos da classe trabalhadora, né, brasileira. Sabemos que a classe trabalhadora já era uma realidade, principalmente nos centros urbanos brasileiros, né? E a gente sabe que, como eu falei para vocês, a base da industrialização ela vai ser criada, engendrada no governo Vargas, certo? E a gente sabe que essa classe trabalhadora, desde lá da época, né, desde lá da década de 10, não só aqui no Brasil, mas em diversas partes do mundo, né, havia um movimento operário, né, que era justamente um movimento social de luta, lutar justamente contra essa exploração capitalista, beleza? Outro ponto, nós vamos ter uma ampliação da burocracia, ou seja, né, cargos, né, irão ser criadas, instituições, né, que se tornaram responsáveis por áreas essenciais para o desenvolvimento do país. E nós vamos ter negociações políticas também, certo? Vargas já demonstrou sua capacidade de negociação política ao ter apoio, né, das dissidências oligárquicas, principalmente mineiras e gaúchos, e dos tenentistas, grupos, né, que ideologicamente eram contrários aos oligarcas, ok? Então, né, como falei para vocês, hoje eu fiquei restrito, certo, a falar para vocês sobre as principais características do chamado governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Então, o que foi trabalhado aqui hoje foi justamente essas características do governo provisório. E uma delas que eu falei para vocês, uma muito importante que vai marcar a Era Vargas, aliás, duas que eu posso falar aqui para vocês, né? Essa concentração de poder, né? Vargas vai concentrar poder, beleza? Porque ele vai começar, o poder legislativo vai começar a ser diminuído e o poder executivo vai passar a ter mais poder. Isso significa dizer que, na prática, Vargas está concentrando o poder em torno de sua pessoa. E a questão das concessões, né, à classe trabalhadora. Porque Vargas, ele vai ter um apoio, principalmente, da classe trabalhadora brasileira. Principalmente, né, com a legislação trabalhista e fazendo concessões a essa classe trabalhadora, a esse movimento que há anos já vinha lutando no Brasil, contra a exploração capitalista, contra, né, o trabalho infantil, contra as longas jornadas de trabalho e assim por diante. Beleza? Vou ficar por aqui, vou encerrar por aqui. Tudo de bom, um abração, saudades de todos vocês. Tchau, tchau, meus amores.